Bíblia Sagrada, abra comigo, por favor, aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. E no versículo de número 4. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, e o versículo de número 4. Estamos na 11ª semana da campanha. Esse é o 11º herói da fé. É o último do Antigo Testamento. Daniel. Foi uma jornada que a gente passamos juntos aí, aprendendo sobre esses heróis da fé. Domingo que vem vamos falar sobre o maior de todos os heróis, que é o Senhor Jesus. E no mês de janeiro, já a partir da primeira terça-feira, a gente vai começar uma nova campanha, dessa vez falando apenas sobre o Senhor Jesus, nos passos do Senhor Jesus. Vamos ver tudo relacionado à vida do Senhor Jesus Cristo. E vai ser uma bênção também. Amém? Daniel capítulo 6, versículo de número 4, lemos assim: Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 5. Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles procuraram ver uma forma de condenar Daniel. Enganando o rei da época, eles conseguiram emitir uma lei que ninguém poderia pedir nada a não ser ao rei. Não podia ninguém fazer nenhuma prece, nenhuma oração, nem apresentar nenhum pedido, senão ao rei da época, o rei Dário. Daniel, como servia a Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai desobedecer, porque ele só se humilha, ele só pede ao Deus vivo. Então, arriscando a própria vida, ele vai buscar a Deus. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, povo de Deus? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através do exemplo de Daniel, através da sua história. Fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, e que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, e que venhamos ser fortalecidos na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga obrigado, Jesus, e pode aplaudir bem forte a palavra desse Deus maravilhoso. Aplauda e diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Daniel, ele está agora diante de uma terrível situação. Ele é honesto, é fiel, já passou por vários imperadores, ele foi levado para a Babilônia ainda muito jovem e conheceu lá Nabucodonosor, conheceu também o seu filho Belsazar e sempre deu bom testemunho. Na verdade, Daniel, ele viveu no período de 4 reis, né? Nabucodonosor, Belsazar, esse aqui é o Dário e o próximo que vem é o Ciro. Entrou imperador, saiu imperador, entrou rei, entrou autoridade, saiu autoridade, e Daniel permaneceu firme, a mesma pessoa. O tempo foi passando e ele não esqueceu de Deus. Agora Daniel já é um ancião. Quando a gente chega aqui no capítulo 6, Daniel já é um homem de idade. E ainda assim enfrenta desafios por causa da fé. E ele não desiste de servir a Deus. O tempo foi passando e a fé dele permaneceu firme. Nós que servimos a Deus, temos que ter essa qualidade. Você tem que servir a Deus hoje, amanhã e sempre. Muda a situação. Uma hora você está mais próximo das autoridades, outra hora você está sendo perseguido pelas autoridades. O Nabucodonosor, ele temeu a Deus no fim de sua vida, porém, quando ele morreu, o seu filho Belsazar não temia a Deus. E desprezou Daniel, não temia o Deus de Daniel. Uma vez, ele vai pegar as coisas do templo, os utensílios do templo, as taças que ficavam no templo de Deus, e ele vai fazer uma grande festa, e vai chamar os seus amigos para beber vinho naquelas taças, que eram utensílios do templo. E ele não queria saber de Deus, ele desprezava a Deus, o Deus de Israel. Nesse momento, a Bíblia fala que o próprio Deus vai fazer uma inscrição aparecer na parede ali do seu palácio. E nessa inscrição havia um juízo contra Belsazar. Daniel então foi chamado às pressas, interpretou aquele juízo e naquele mesmo dia Belsazar perdeu a vida. Naquele mesmo dia ele perdeu o reino. Logo depois veio esse rei aqui chamado Dário. Esse homem não é da Babilônia, ele veio de fora e vai dominar a Babilônia, e Daniel está ali. E Daniel então vai ser chamado para ajudar aquele novo governante a controlar o país. Veja, as situações vão mudando, o poderoso cai, mas Daniel permanece de pé, porque Deus está com Daniel. Então as situações podem mudar nas nossas vidas, mas se você está com Deus, você não deve temer nada. Deus vai sempre lhe preservar. Deus vai sempre lhe guardar. Daniel, por ser uma pessoa honesta e fiel, Dairo, que é o novo rei que domina a Babilônia, que na verdade ele era o governante de um outro império, chamado Império dos Medas e dos Persas, é um império maior, que engoliu o império da Babilônia, e você vê, é rei derrubando o rei, e Daniel lá, mudou o governo, mas Daniel estava por ali. Ninguém derruba Daniel, porque quem sustenta Daniel é Deus. Quando a pessoa é poderosa e não tem o apoio de Deus, ela pode cair, mas se você tem o apoio de Deus, ninguém mexe com você.
ninguém mexe com você. Você fica lá, você fica no seu canto, porque é Deus que te guarda. Então veio Dário, colocou Daniel como um dos principais governadores. Daniel não é corrupto, é honesto, é fiel. O imperador vê o bom testemunho daquele homem de idade, aquele homem idoso, ninguém tem nada o que dizer dele, e pensa em colocá-lo sobre todo o império, o governador de todo o império. O que é que vai surgir? A inveja. Então, pessoas invejosas do país não podiam aceitar aquele homem estrangeiro como o dominador, o governante. Vamos fazer uma lei, vamos enganar o rei, e nessa lei ninguém pode pedir algo se não for ao rei Dário. Só podemos clamar ao rei Dário e nenhum outro Deus. Daniel fica sabendo dessa lei, mas o que é que ele faz? Ele vai buscar a Deus, porque nada vai impedi-lo de servir a Deus. Ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai se curvar ao Deus de Israel, e o que é que vai acontecer? Ele vai infringir a lei e vai ser preso. Versículo de número 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, versículo 12, então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, que é de Israel, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste, nem da lei que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. O que era mais importante para Daniel era estar na presença de Deus. Isso era mais importante do que qualquer outra coisa. E ele não iria se dobrar a nenhum mandamento humano. Ele não iria se curvar à vontade humana, porque Daniel servia a Deus de todo o coração. Ainda que as circunstâncias venham se levantar contra a nossa fé, devemos permanecer firmes. Ainda que a nossa fé venha a ser perseguida, devemos permanecer inabaláveis na presença de Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Às vezes a pessoa, ela até tem vergonha da sua fé. Ninguém sabe que ela serve a Deus. Ela não conta no trabalho, os parentes não sabem que ela vai à igreja. Ela quer agradar o homem. Mas é melhor você desagradar o homem e agradar a Deus. Porque o homem passa, mas Deus permanece para sempre, minha gente. Quando Daniel chegou lá, o forte, o poderoso Nabucodonosor morreu. Depois veio o orgulhoso do Belsazar, morreu também. Agora esse Dário aqui, que também depois vai desaparecer. E Deus desaparece? Deus permanece sempre firme, sempre ali, vivo, poderoso, para nos abençoar. Às vezes a pessoa tem mais medo de desagradar o homem do que de desagradar a Deus. A gente não pode desagradar a Deus, minha gente. Devemos ser como Daniel. Nós não podemos mudar ao longo do tempo. Temos que ter essa imutabilidade. Eu tenho que ser firme hoje com Deus e até o fim da minha vida. Daniel vai fazer a oração.
vai ser condenado. O rei vai ficar desesperado, vai querer salvar Daniel, aquele velho, bom e honesto, mas não tem jeito. Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Versículo de número 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei não tinha outra escolha, senão ele mesmo poderia ser lançado na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O leão, de fato, era usado para condenação naquele tempo antigo, e era algo muito eficiente. Aquele leão, ele passava vários dias sem receber alimento, para ter ele ficava ali feroz, com fome, e quando uma pessoa era lançada naquela cova, naquele buraco, rapidamente era devorada. Rapidamente a sua vida era destruída. Eu morei perto, quando criança, de um zoológico muito conhecido em Recife. E lá tinha uma jaula de leões, que era uma jaula diferente, não com grades, mas como se fosse um grande buraco no chão, um grande fosso. E as pessoas, elas ficavam aqui, olhando por cima de um muro, o leão lá embaixo. Era um lugar assim muito grande, muito espaçoso. Era considerado um grande espaço ali, um dos maiores lugares, não sei se do Brasil, de criação de leões, aquele zoológico. E aí as pessoas ficavam olhando lá de baixo, e muitas vezes, quando criança, eu fui nesse parque. Tinha uma criança que vendia doces naquele parque, que estava ali junto daquela jaula. E o que aconteceu? O doce que a criança levava na mão, aquele vendedor, caiu na jaula. O que é que o menino resolveu fazer? Não teve uma ideia muito inteligente. Ele desceu lá na jaula, desceu lá no fosso, naquele espaço do leão, naquele habitat do leão, e o leão foi lá e devorou ele. E foi uma coisa assim tão terrível, que fizeram até uma estátua do menino até hoje. A estátua do menino sem nome. Você vai lá, você vê. Lá no zoológico de Dois Irmãos. Não sei se alguém aqui já foi no Recife, já viu esse lugar. Já conheceu aquele zoológico. E você vê, o leão foi lá e atacou o menino e o matou. Aquele leão é alimentado todo dia. Não é verdade? São 100 e poucos quilos de carne para alimentar aquele animal, aquela fera. Mesmo assim, o instinto daquele animal foi lá e matou aquela criança, matou aquele jovem. E foi uma tragédia, foi uma coisa assim triste, foi coisa assim que na época deu polícia, foi uma coisa assim muito, muito ruim, uma verdadeira tragédia. O parque foi fechado por um tempo, depois foi reaberto, foi feito inquérito e tudo. Para você ver como esse animal é perigoso. Imagina um animal que não recebe alimento, que está com fome ali há 3 dias. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, que não era um leão, eram vários leões, o que é que era para ter acontecido? Aquele velho era para ter sido despedaçado na hora. Jogaram Daniel lá dentro, e os inimigos ficaram como? Aquela noite, felizes. Destruímos Daniel. Agora quem vai dominar o país somos nós. Esse Daniel era um impedimento. Agora a gente se livrou dele, já era. E passou aquela noite, o rei não conseguiu dormir. Os inimigos de Daniel comemorando. Na cova não havia som de nada. Quem estava do lado de fora pensou: olha aí, o velho nem gritou. Já foi devorado, deu tempo nem de gritar. O velho já está na barriga do leão. A Bíblia fala que o inimigo, o diabo, ele está como um leão ao nosso redor, bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus também fala
que se o inimigo está ao nosso derredor, Deus está do nosso lado, nos guardando. E a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o leão está perto, Deus está mais perto ainda para nos guardar. Passou toda aquela noite. O rei, ao amanhecer o dia, foi correndo para a porta daquela cova, aquele buraco enorme que tinha, e tinha uma pedra, e tinha um subsolo, e ali ficavam os leões. Era como uma cela de cadeia, só que debaixo da terra. E quando ele chegou lá, na frente daquela pedra, ele clamou por Daniel. Ele disse, versículo de número 20. Aqui, quando o rei chega correndo até a frente daquela cova. E chegando-se à cova, olha o lugar que Daniel estava, na cova, no lugar dos mortos. Quer dizer, para quem olhava aquela situação, aquilo é uma cova, vai, mas não volta mais. Ele foi e já era. E aí o rei chegou diante daquela cova e chamou por Daniel com voz triste. O rei foi ali para chorar. E falando, o rei disse a Daniel, do lado de cá, da pedra, o rei chorava, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? A gente vê nas palavras do rei um grande respeito por Daniel, porque ele tinha um bom testemunho. Por acaso Daniel, e o rei falava assim consigo mesmo, será que Deus era poderoso mesmo para te livrar? Versículo 22. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei. Daniel, do lado de dentro da cova, respondeu. Aquela voz de velho, aquela voz rouca: ó rei, vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus guardou o seu servo. Deus fechou a boca do leão. Deus livrou o servo dele da morte. E se você permanecer firme com esse mesmo Deus de Daniel, o leão pode até chegar perto de você, ele vai cheirar você, mas ele vai sentir assim um cheiro ruim em você, porque você está protegido por Deus. Aquele leão chegou perto de Daniel, parecia que Daniel era um pedaço de ferro. Quem sabe até Daniel se deitou ali e descansou um pouco por cima daqueles leões. Um grande colchão, um sofá macio, fez daqueles leões ali um lugar para repouso. Enquanto muitos pensavam, é o fim de Daniel, Daniel estava em paz com Deus naquele lugar terrível. Aquele que está com Deus, Deus o livra de todo mal. Aquele que está andando com Deus pode ficar tranquilo e descansar, porque esse Deus que você serve vai trazer livramento para a tua vida. Talvez o leão já esteja ao redor da sua família e da sua casa esse fim de ano, para fazer um mal, mas nenhum mal vai acontecer, porque o Deus de Daniel está na tua vida. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplauda mais a esse Deus maravilhoso. Fique de pé e aplauda mais ao Senhor. Diga glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Permaneça firme com Deus.
O Deus de Daniel, Ele é o teu Deus. E Ele está sempre contigo para te livrar, para te guardar. Esse Deus é um Deus fiel e poderoso. Quem sabe, o leão já preparou o bote. Quem sabe, a inveja já preparou uma armadilha. Alguém não suporta ver o teu sucesso. Essa história de Daniel, ela tem um final eletrizante. Porque aqueles que fizeram mal contra Daniel, aqueles que armaram para Daniel cair na cova, eles serão lançados na cova. Em nenhum momento você vê Daniel brigando com esse povo, nem falando com esse povo. Porque o mal por si mesmo se destrói. Há alguém com raiva de você, querendo ver teu mal? Vá falar com Deus. A cova que essa pessoa preparou para te jogar dela lá embaixo, para acabar com a tua vida, é lá que essa pessoa vai ela mesma cair. O leão que não tocou em Daniel, quando os inimigos de Daniel foram lançados na cova, não chegaram nem no fundo da cova, foram despedaçados no ar. Os leões avançaram e destruíram aquelas pessoas. Daniel fez alguma coisa? Daniel teve que usar ele mesmo a força? Quem defendeu Daniel? Deus é quem te guarda. Não precisa você fazer nada. Permaneça firme com Deus, Ele vai te guardar de todo mal. Final de ano está chegando e muita gente ao seu redor às vezes torce mais para dar errado do que para dar certo. Continue orando. Deus, Ele vai guardar você. Ainda que você seja lançado na cova, Deus vai estar com você. Ainda que o leão chegue perto, Deus vai estar com você. Nenhum mal vai tocar na tua vida. E todos vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo, pelo teu livramento, pela tua palavra, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que livra e que guarda. O Senhor é um Deus eterno e a tua mão é forte e poderosa. Assim como Daniel permaneceu firme durante toda a sua vida. Entrou rei, saiu rei. O poder foi mudando de mão em mão. Mas Daniel permanecia firme orando, buscando. O coração dele guardado no Senhor. Assim também venha a ser, meu Deus, nas nossas vidas. Vivemos em uma Babilônia espiritual. Poderoso entra, poderoso vai embora. Quem tem poder hoje, amanhã não tem mais nada. É esquecido. Mas a gente permanece firme na tua presença. Olhando não para o homem. Não confiando no homem, mas confiando no Senhor. Fazendo tudo certo, sendo honesto, como Daniel foi. Fazendo sempre o seu melhor. Mas o nosso coração não está nessa terra. Quando Daniel orava olhando para Jerusalém, o seu coração estava lá em Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele orava. O coração de Daniel não estava na Babilônia. O coração de Daniel estava em Jerusalém. Daniel vivia na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Assim também, meu Deus, vivemos aqui nessa terra. Mas o nosso coração não está nessa terra. O nosso coração está em Jerusalém, na Nova Jerusalém. O nosso coração está no reino de Deus.
Apenas estamos passando por aqui, mas os nossos olhos estão no reino de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem de Deus. Tenha certeza disso. Deus é contigo para te livrar. Erga as mãos para o alto e agradeça ao Senhor. Pode vir um leão, pode vir um urso, pode vir o perigo que vier. Deus sempre é contigo para te guardar, para te livrar. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Quantas armadilhas, quantas ciladas o Senhor já te guardou. Quem olhou para você pensava que era o fim. E então, para surpresa de todos, você saiu da cova. E o nome do teu Deus foi glorificado. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Vai agradecendo a esse Deus maravilhoso. A esse Deus que você serve. Esse Deus é um Deus fiel. Que está sempre ao seu lado. Aleluia. E vai te livrar sempre. Estamos acabando mais um ano, começando um novo ano na presença de Deus. E quando esse ano que vier acabar, vamos continuar na presença de Deus. Daniel chegou novo, jovem, criança na Babilônia. E foi envelhecendo ali, mas nunca esqueceu do Deus que ele servia. Ele ficou poderoso naquele lugar. Ele era um chefe ali, ficou importante, foi enriquecendo, foi crescendo, mas nunca se esqueceu de Deus. Nunca se esqueceu de Deus. Nunca se esqueça do Deus que você serve. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Diga assim: guarda, Senhor, o meu coração na tua presença. Eu quero estar sempre no meu quarto, tendo este segredo com o Senhor, e dessa forma serei feliz. Pode aplaudir mais ao Senhor Jesus.